Não permita que o som dessa tempestade anule a palavra que Deus já liberou sobre a sua vida. Hoje eu quero falar com você que tem uma palavra da parte de Deus e que talvez diante de tanta luta, tanta tempestade que tem se levantado contra você, você tem permitido que essas afrontas, essas lutas impeçam você de crer naquilo que Deus já liberou e já determinou sobre a sua vida. Quando Deus te dá uma palavra, você precisa se agarrar nela. Independente do que aconteça, você não pode olhar para trás. Mas antes de iniciarmos o conteúdo desse vídeo, se você ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal, deixe seu like, compartilhe, envia para aquela pessoa que tem uma palavra de Deus, mas que por conta das muitas tempestades, ela acaba desanimando, ela acaba desacreditando até mesmo da palavra que Deus disse para ela. Deixa Deus te usar e vamos para o conteúdo do nosso vídeo. Olá pessoal, a paz do Senhor, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Julia Vitti e hoje eu vim falar com você, você que tem uma palavra da parte de Deus, você que tem uma promessa de Deus liberada sobre a sua vida, mas que por conta de ainda não ter acontecido, você tende a olhar para as tempestades, as lutas que são grandes contra a sua vida e isso tem tentado de todo custo tirar os seus olhos da palavra de Deus e fazer você olhar para as suas circunstâncias. E hoje eu lembrei exatamente de uma passagem que está escrito lá no livro de Marcos, capítulo 5, a partir do verso 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para o outro lado. Aqui, nesse contexto, Jesus está falando para os discípulos para que eles passem para o outro lado, aonde era a província dos Gadarenos. E lá ele iria fazer uma grande obra na vida de um homem. Continuando aqui no verso 36, está escrito assim: E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-o, dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes, Jesus dizendo para os discípulos: Por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Olha só que passagem forte. Jesus disse aos seus discípulos que eles passassem para o outro lado, que era a província dos Gadarenos. Porém, no verso 37, surgiu uma grande tempestade em alto mar e o barco já estava sendo açoitado pelas ondas, de maneira que o barco já estava enchendo de água e os discípulos ficaram apavorados, com medo, claro, de morrer em alto mar, naquela tempestade e tudo mais. Só que, enquanto isso, o que é mais interessante é que Jesus estava dormindo. Pensa comigo, se você está ali em alto mar, em um barco, uma tempestade se levantou, chuva, vento, trovões, raios, enfim, as ondas revoltas já enchendo o barco de água e você dormindo. Tem que ter muita fé, né? Pois é, mas Jesus estava dormindo diante dessa situação. E os discípulos ficaram apavorados. Eu creio que Jesus estava dormindo já de propósito, para que os discípulos, diante da dificuldade, despertassem a sua fé e agissem, repreendendo a tempestade. Mas não foi assim que aconteceu. E diante dessa situação tão desesperadora, os discípulos acordam a Jesus e pedem a ele que faça alguma coisa, porque eles estavam com muito medo diante daquela situação. E talvez você que está me assistindo está exatamente igual aos discípulos. Deus já te deu uma orientação, Deus já falou que você chegaria em tal lugar. Mas por conta da tempestade, da luta, da provação, da sua realidade que é totalmente contrária àquilo que Deus falou com você, você está olhando para as ondas, você está olhando para a tempestade e você tem esquecido da palavra que o Mestre já liberou para você. Então hoje eu quero chamar a sua atenção para que você volte a crer na palavra que Deus já te falou. Você percebe que Jesus não falou aos discípulos que eles iriam enfrentar essa tempestade lá no trajeto. Ele somente afirmou que eles passariam para o outro lado. Porque Deus nunca vai nos falar as dificuldades, as tempestades que nós vamos passar para chegar no destino que Ele preparou para nós. Mesmo porque se Ele falasse o que todos nós iríamos enfrentar para chegar até onde Ele prometeu, eu acredito que 99% não ia querer passar por esse processo, ia desistir de primeira, porque não ia querer passar por todas as lutas que surgem no meio do caminho. Mas o mais importante é crer que Ele está conosco. Porque independente do que vai acontecer com a gente, quando nós cremos que Ele está no nosso barco, nós precisamos simplesmente confiar que Ele está no controle. Por mais que passemos por tempestades, por lutas, por provações,
Nós temos que crer na palavra que ele já determinou, que você vai chegar ao outro lado. Então você vai chegar. Para isso, é necessário nós desenvolvermos a confiança. A confiança é crer justamente sem ver, sem ouvir, sem sentir, sem saber. Porque se você confia quando você sabe o que vai acontecer, qual é o final dessa história, é muito fácil você confiar. Mas Jesus pede que nós confiemos nele, mesmo quando nós não vemos nada, quando nós não sentimos nada, quando nós não sabemos nem como vai acontecer. Mas confiamos porque sabemos que ele está no barco com a gente. Quando Jesus acorda e repreende a tempestade, repreende a força do mar, você vê que ele também exorta os discípulos porque não acreditaram, não tiveram fé suficiente para ordenar que a tempestade cessasse. Jesus estava dormindo de propósito, exatamente para que os discípulos tivessem a sua fé despertada e agissem, colocassem essa fé em ação, repreendendo a força da tempestade. E é exatamente isso que acontece nos dias de hoje. Muitas vezes Deus permite que nós passemos por algumas situações para que a nossa fé seja despertada, para que nós colocamos ela em prática, repreendemos o mal e confiamos plenamente que a palavra que ele nos falou lá atrás ainda está de pé e vai acontecer. E a prova mais viva e mais real que o que Deus fala, ele cumpre, é no capítulo 5, a partir do verso 1, que começa assim: e chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. Então, aquilo que Jesus falou lá no capítulo anterior, passemos para o outro lado, se cumpriu. A palavra que Deus disse para você, ela vai se cumprir. Talvez ele ainda está preparando você, ele ainda está te moldando, fazendo com que você aprenda a desenvolver a sua fé e ter uma fé forte, firme, madura, que diante das tempestades não vai se abater, não vai desanimar, mas vai seguir firme, crendo na palavra de Deus, na palavra que ele já liberou, já decretou sobre você e sobre os seus. Por exemplo, se Deus disse que vai restaurar o seu casamento, não importa como o seu casamento está hoje. Talvez o seu marido está lá com a amante, talvez a sua esposa te abandonou, mas se Deus disse que ele vai restaurar, ele vai restaurar. Creia na palavra. Se Deus te disse que ele vai libertar a sua casa, a sua família, creia, não importa a condição que a sua família se encontre no momento. Creia que ele vai agir, ele já está indo ao encontro dessa situação e ele vai trabalhar. Se Deus te fez uma promessa que iria te usar para ganhar muitas almas, para ajudar muitas pessoas, e talvez hoje você está enfrentando uma frieza espiritual que você está precisando de ajuda. Creia que Jesus te estende a mão agora e te tira dessa situação e está caminhando junto com você para a chegada até onde ele disse que você chegaria. Então que hoje mesmo você receba com toda a sua fé essa palavra, se agarre à promessa de Deus para a sua vida, se agarre àquilo que Deus já liberou sobre você e nunca mais deixe as tempestades e as lutas fazerem você duvidar da palavra que Deus já entregou para a sua vida. Se você já passou por uma situação parecida com essa, escreva aqui abaixo nos comentários como que você fez para vencer, qual foi a sua atitude diante das lutas quando elas quiseram a todo custo te fazer duvidar da palavra de Deus. Deixe aí o seu comentário para que mais pessoas sejam abençoadas e edificadas com seu testemunho. E é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu espero que você tenha sido edificado, abençoado com esse vídeo de hoje. E anota tudo o que você aprendeu para que você não venha esquecer. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Até o próximo vídeo. Tchau!